Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do DoctonCast. E hoje nós vamos falar sobre um tema que afeta muitas mulheres no dia a dia, a sobrecarga física e mental. Segundo uma pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua do IBGE, as mulheres brasileiras dedicam uma média de 21,4 horas semanais apenas aos afazeres domésticos e aos cuidados com outras pessoas, enquanto os homens gastam uma média de 11 horas por semana. Além disso, um estudo da Organização Mundial da Saúde indica que as mulheres são mais propensas a desenvolver transtornos de ansiedade e depressão devido à carga mental que elas carregam. Diante desse cenário, surge uma pergunta muito importante. Afinal de contas, quem cuida de quem cuida? Para a gente falar sobre esse assunto e sobre os impactos e como lidar com essa situação, a gente convidou para conversar com a gente hoje a professora do curso de Psicologia, Alessandra Baião. A professora Alessandra Baião é psicóloga clínica e professora universitária, especialista em psicologia clínica, com formação em psicologia sistêmica, focada no atendimento de casais e famílias. Além da certificação em terapia do EMDR, ela também é mestre em teoria do Estado e direito constitucional e pós-graduada em docência do ensino superior e direito público. Seja muito bem-vinda, Alessandra. E eu queria começar falando sobre justamente esse termo de carga mental. Porque a gente tem ouvido muito esse termo nos últimos anos, até virou tema de redação do Enem. E aí, eu queria que você me explicasse como surgiu esse conceito e como ele afeta as mulheres. Uhum. Ah, na verdade, não é exatamente um termo técnico, Uhum, né? A gente está falando de um uso do senso comum, né? Carga sim, mental, minha carga mental, sua carga mental, nossa carga sim. mental. E ela está relacionada a tudo aquilo que a gente absorve no nosso dia a dia. E como a gente lida com as coisas e armazena essas informações, né? Uhum, Então, eu costumo tentar relacionar algumas áreas do cérebro com o computador. Então, imagina que você tem ali no seu córtex pré-frontal é, a- áreas que vão armazenar uma série de informação, processar, fazer controles, enfim. Só que o tempo inteiro você recebe informações, você usa essas informações, recebe mais informações, e aquele HD então vai ficando cheio. cheio. O Aham. processamento pode ficar comprometido ao longo do tempo. Então, a carga mental é como você recebe e lida com essa informação tão constante no seu dia a dia. Entendi. E aí, muitas mulheres elas assumem essas múltiplas funções, seja no trabalho, seja em casa, nos relacionamentos, e elas sentem que elas precisam dar conta de tudo. É uma sensação que todas elas têm. A gente precisa dar conta o tempo inteiro. De onde vem essa sensação de obrigação? De onde saiu essa demanda que a gente tem que dar conta de tudo? Histórico-cultural. Histórico-cultural. Já estava ali quando nós chegamos nesse mundo. Faz parte da cultura que a gente está inserido. Não exatamente é um construído a partir da nossa chegada, já estava ali. Então, como os nossos ancestrais lidavam com esse lugar? E qual o papel que a mulher exercia naquela região em que essa mulher está inserida? Será que o lugar e o espaço dela era sempre dos afazeres? Ela estava gerindo muitos filhos, ela estava gerindo outras coisas, e ao momento que a gente vai desenvolvendo, né, a sociedade ela vai desenvolvendo, o lugar vai mudando. Então, eu tenho que gerir a casa, eu tenho que gerir o trabalho, eu tenho que me manter o tempo todo funcional numa ideia estranha de utilidade. Mas de onde vem? Vem desse lugar sócio-histórico que a gente foi inserida. Nossa. E essa sobrecarga que a gente acaba se colocando de dar carga, de dar conta de tudo, de ter que dar conta de fazer tudo, ela pode impactar a saúde mental das mulheres ao longo do prazo, né? Uhum, Porque é como você disse, o HD vai ficando cheio, chega uma hora que a gente tem que uhum, formatar. Então, assim, eu queria que você me falasse sobre essa sobrecarga e como que ela pode afetar as mulheres ao longo prazo. uhum. A gente acabou de falar que tem um contexto sócio-histórico aí que criou essa imagem da mulher, dessa mulher que faz tudo, que lida com a casa, que cuida dos homens, que acolhe as crianças. E então nasce para a gente uma crença, né, muito natural que vai passando de geração em geração no contexto de ser útil sempre, tentar sempre fazendo
uma coisa útil. Então, se eu crio essa crença em mim, se eu aceito ela como parte de mim, é muito difícil que eu consiga não fazer nada. E isso impacta na minha vida porque parar tem significados difíceis para mim, para a pessoa, né? Uhum. Que é, eu não estou produzindo, eu não sou útil quando eu ajo assim, ou então crenças como, nossa, me sinto mal quando eu fico sem fazer nada, que é uma parte da culpa. Ou a mulher constantemente angustiada, já fiz tudo na casa, botei as crianças em funcionalidade, já olhei o marido, ou já estou em dia com o meu trabalho, quando ela não tem toda essa família, para cuidar, para colocar em ordem, e essa crença aparece, dizer, Uhum. nossa, mas aqui, agora eu vou ficar aqui vendo filme? Ou Sim. nada, né. E isso é o que descontextualiza a gente ou vai construindo um lugar disfuncional para viver. Até aproveitando para falar sobre essa questão de culpa. Eu percebo isso em casa, eu acho que muitas mulheres passam por isso também, nessa culpa, justamente Uhum. de: "Nossa, nesse momento eu não estou fazendo nada, eu me sinto culpada". Como que a gente pode superar essa culpa e entender que o autocuidado ele não é egoísmo? Porque eu acho que tem essa crença, né, "Eu estou aqui à toa, estou sendo egoísta". Como que a gente pode superar esse entendimento? Primeiro, nós precisaríamos trazer à luz a percepção do que está acontecendo, Entendi. porque a habilidade de agir mecanicamente está instituída no nosso dia a dia. Né? Essa ideia de utilidade, de que eu tenho que estar fazendo alguma coisa útil, ela às vezes não me deixa perceber que eu estou indo além do que eu posso, que o meu HD está ficando cheio e que eu estou dando respostas para o mundo que são disfuncionais. Ou eu estou mais agressiva, irritadiça, intolerante, né? Uhum, E primeiro eu precisaria racionalizar que eu faço coisas demais. No segundo momento, seria necessário, a partir de uma racionalização, entender o que de fato é necessário fazer. entendi. O que é inadiável, eu posso usar estratégias para trazer isso à tona, né. E aí eu vou começar a entender que eu não sou legal comigo, eu sou desrespeitosa Com você mesmo. sim. Porque em algum momento da minha vida, essa crença de utilidade, essa culpa veio de uma forma tão grande que eu guardei as minhas asas para ajudar os outros a abrir a deles, Nossa. metaforicamente Sim, colocando. sim. E aí eu não sei mais onde estão as minhas asas, porque se eu me assento diante de uma pessoa dessa forma e pergunto para ela o que que ela gosta de fazer, Ela não vai saber dizer. Ela não sabe responder. provavelmente ela não sabe. Retoma então, vamos lá, vamos trazer aquilo que você gostava de fazer há 10 anos atrás, ou quando você era adolescente. Eu mudei, não gosto mais disso, Aham. enfim. Então, a gente vai perdendo a capacidade de se lembrar de quem somos, porque abrir as asas dos outros e colocar pessoas para voar se tornou algo natural. O que não é natural agora é eu procurar as minhas próprias asas. E isso é muito difícil, sair desse lugar, né. E aí cuidar das outras pessoas passa a não ser mais leve. Entendi. E aí eu posso entrar em lugares que são além da sobrecarga, no sentido de me tornar uma pessoa ansiosa, uma pessoa agitada. Eu posso chegar a um momento de estafa mesmo, de que o HD ele paralisa. Sim. E aí, ao invés de funcionalidade, eu desenvolvo um comportamento que pode ser procrastinador, constantemente angustiado, entrar em uma espécie de paralisia quando a gente começa a pensar num processo depressivo, né. Então, será que vale a pena? Será que você está dando conta aí na sua casa de perceber, o que está demais, Uhum. né? Até indo nessa linha de perceber o que tá demais, eu já ia te perguntar sobre quais os sinais que indicam que uma mulher tá precisando de ajuda, assim. Aí Uhum. você já deu algumas dicas, mas assim, você tá chegando no seu limite, agora eu acho que tá na hora de você buscar ajuda. Quais são os sinais que dá pra gente perceber?
E aí eu vou pensar na sistêmica relacional para a gente falar um pouco do processo de comunicação. Talvez eu consiga ajudar mais o público que está nos ouvindo, nos vendo Sim. nesse momento. Imagina que essa mulher, ela não se deu conta de como ela está acelerada, Sim. né? Uhum. E que ela está tentando se dedicar a uma coisa, como por exemplo levar o filho no cinema, e ela não está conseguindo ficar dentro do cinema. Ela está se contorcendo, agitada, olhando para o relógio, ligando o celular ainda que no silencioso. E ela sai dali, ela chega em casa, ela tem que funcionalizar tudo aquilo, pôr criança para dormir, atender o marido, dar conta. Então, ela não vai conseguir ter espaço de ócio produtivo para perceber. Mas ao entorno, todo mundo começa a sofrer com essas ações. Entendi. Então é preciso pensar nos relacionamentos também de fora para dentro. E como é que o outro que me vê nesse estado pode me ajudar? Então pode dizer, se for no caso de um namorado, de um marido, vem cá. Agora a gente vai fazer nada, sabe? Sim. E às vezes é o filho que dá o toque também, que o filho fala assim, mamãe, fala baixo. Mamãe, você tá gritando. E aí ela se estressa mais, porque ela não tá dando conta de perceber. Então, o entorno, que é quem tá com essa pessoa, com essa mulher, pode ajudar sendo empático, sem julgamento, mas ajudar a perceber que ela não tá dando conta de alguma coisa e aí provocar reflexão nela, mas não acusador, apontador, sabe? No de dizer para ou incita a briga, Sim. mas no sentido de acolher aquele momento. Eu sei que você gosta de fazer muitas coisas. Eu sei que é difícil para você parar, mas hoje eu quero te convidar. A gente vai largar os celulares e vamos tentar montar um quebra-cabeça. Sim. É uma estratégia. É uma estratégia que pode fazer ela, nossa, se lembrar dela, se proporcionar, né? Entendi. E os sinais? Explosiva, intolerante, com falas agressivas, gritando com crianças, ou no ambiente de trabalho também, já fica ríspido o contato, Entendi. né? São os sinais que hoje a gente pode ver que tem alguma coisa que está saindo do controle. Não tá legal. Uhum. E aí, a terapia, ela pode ser um grande suporte nesse processo. Como uma mulher que nunca fez terapia, ela pode começar esse caminho e o que que ela pode esperar dessa experiência? Querer mudar, É o primeiro passo. querer se lembrar dela, querer poder falar sem ser julgada sobre tudo o que traz a sobrecarga. Terapeuticamente, a gente pode olhar para esse lugar e dizer o que que essa sobrecarga fala sobre a história dela, para que ela consiga enxergar essa história de uma forma bacana, respeitosa com tudo que veio antes dela. Sim. E aí, então, ela pode ser capaz de reconstruir esse espaço da vida dela, tornando a vida não algo útil, porque, gente, a vida não é útil. Não é desse jeito a utilidade. A vida precisa ser respeitosa com a gente. E aí o processo terapêutico, na busca por uma virada, por um encontro consigo mesmo, pode trazer insights, reflexões que proporcionem para ela um lugar mais gostoso de viver com ela mesma, mais respeitoso. Ela pode aprender a gostar da própria companhia, perceber o que que ela faz com ela. E aí quem nunca fez terapia, né, pode estar resistente ao processo, Tem muita gente que tem um pouco de pode se sentir preconceito. mal com isso, mas eu costumo dizer, toda experiência é válida. E aí o padrão que me coloca nessa utilidade constante, que me remete à culpa no não fazer nada, ele é um padrão muito rigoroso, muito inflexível,
busca na terapia um pouco mais de flexibilidade. Isso vai ajudar, né? Com certeza. Alessandra, tem algumas práticas de dia a dia que podem ajudar essas mulheres a lidarem melhor com essa sobrecarga emocional? Claro, encontre um espaço no dia que você possa se dedicar só a você. Aí esquece desses espaços que é para você ficar mais bonita, ter embelezamento, esquece. Se esse espaço é você se sentar um pouquinho no templo religioso que você acredita nele e respirar profundamente, tá Tá tudo tudo bem. bem. Se você se colocar lá para se encontrar, não necessariamente para pedir, rezar, mas para tentar acalmar a mente e silenciar, tá valendo. Eu gosto muito da prática do mindfulness, que já faz parte da minha própria experiência de vida. Sim. Então, baixar aplicativos ou buscar no próprio YouTube meditações guiadas de curto período de tempo, porque ninguém começa com nada grande, Sim, sim. você pode aprender a acalmar essa mente acelerada e proporcionar um esvaziamento gradativo desse HD. Entendi. E aí eu estou pronta para começar o dia. Buscar atividades que tragam consciência corporal, o pilates, a yoga, que tragam você para uma percepção interna, para um pulo para dentro. Entendi. E se você puder e tiver um pouquinho mais de recurso, experimenta ser cuidada. Aí você pode buscar uma massagem relaxante, toques suaves, com uma terapeuta que seja silenciosa e respeitosa no teu momento de pulo para dentro. Caminhadas com fones de ouvido, caminhadas de verdade, em que você vai tentar de novo fazer o pulo para dentro e começar a se perceber. E no primeiro dia de todas essas atividades, a mente vai ficar saltando, Borbulhando, né? saltando. E aí você vai dizendo para você mesmo, tá tudo bem, eu posso desacelerar. Eu me permito desacelerar. Eu sou boa o suficiente para merecer esse Nesse momento. momento. Eu posso viver essa experiência. E aí é constância. Na nossa vida, tudo é constância. Se você faz com constância, a tua mente se programa para te receber com um pouco mais de carinho e conforto. Não, isso eu acho um recado super importante, assim. Que a gente entende que não é um processo fácil, mas é como você disse, é constância, né? Um dia de cada vez. Sim. Porque olha só, gente, a neurociência já nos explicou várias questões sobre o funcionamento do cérebro, né? E o nosso corpo, ele está programado para reserva de energia. Então, se eu gasto muito, me inflamo muito, estou ali com o sistema límbico hiperativado e um monte de hormônios sendo produzidos, desacelerar é difícil. E aí eu tô tão cansada que eu não quero levantar para essa atividade. Sim. Que nossa, que chato tentar silenciar minha mente, não consigo, fico. Tenta de novo, tenta mais uma vez. Quando você tenta várias vezes e cria a rotina nesse processo, você traz uma nova informação para as células neurais e ela se adapta, porque a gente ainda tem a possibilidade de fazer, ainda que menor, a neuroplasticidade. Se você é jovem, então Sim. busca, porque a neuroplasticidade ainda está Bem podendo ativa. produzir muita coisa, se adapta, cria uma estrutura de vida bacana para chegar no seu envelhecimento sendo uma pessoa massa, de Legal. cuidar, de dar o cuidado, mas também de também de se receber o cuidado, porque eu aprendi ao longo da vida. Muito legal, muito legal. E aproveitando sobre esse ponto, a sociedade e as famílias, elas são fundamentais nesse processo para aliviar a sobrecarga. Você até já falou um pouquinho, porque às vezes são quem está em volta é que percebe que a pessoa está no limite. Mas como que a gente pode orientar familiares, parceiros, filhos, amigos? Como que eles podem contribuir para essa divisão mais justa das responsabilidades? Porque a gente sabe que muito da sobrecarga está neste ponto, né? A responsabilidade é toda da mulher. Então, assim, que papel eles têm para ajudar nesse processo? De novo, passo pelo processo de comunicação, né? Às vezes eu escuto muito das mulheres na clínica, assim, se eu não fizer, ninguém faz. Sim, eu escuto isso Se eu não mandar e gritar muito, não funciona.
E aí, quem está de fora precisa entender a divisão dos papéis. E se ela não existe, ajudar a criar. Sim. Então, ter uma rotina estabelecida no conjunto familiar, quem recolhe o lixo, quem leva quem nos compromissos. E se eu sou uma pessoa que não tenho uma família constituída, eu sou sozinha, não tenho rede de apoio ou sou mãe solo, estruturar como é que eu vou construir esse espaço e trabalhar com algumas flexibilidades. O dia que a criança adoece, o dia que eu estou cansada, trabalhar com esses espaços de respeito. Então, tenha quadros de rotina. Quem pode ajudar quem e de que forma? Eu sou sozinha, não tenho ninguém, mas eu também quero arrumar a casa, quero lavar o cabelo, quero fazer não sei o quê. Respira e entenda se você pode ter uma faxineira de auxílio, se organiza para trabalhar com a construção de uma rotina, permitindo as flexibilizações, o que te traz muito conforto, né? Entendi. Então, quem está do lado de fora precisa sair da sua zona de conforto para perceber que essa zona de conforto ela traz uma sobrecarga gigantesca para quem tem a crença que precisa de dar conta de tudo. Ninguém precisa dar conta de tudo sozinho, nem do sofrimento emocional, nem das dores físicas, nem da rotina do dia a dia. Pode ser mais leve para todo mundo quando a comunicação é estabelecida de uma forma assertiva e respeitosa. Sim. E cada um sabe que vai cumprir, não pesa para ninguém. Exatamente como na rotina relacional de uma empresa. Se você está no setor e sabe o que você tem que fazer, a empresa funciona como uma engrenagem muito legal de trabalhar. Agora, se você está no seu setor e não foi informado muito bem do que você tem que fazer, provavelmente você vai deixar de fazer alguma coisa que vai sobrecarregar alguém. E nesse alguém vai gerar um comportamento raivoso ou de esquiva, de afastar de você, porque ele está sobrecarregado. E aí começa a disfunção relacional no ambiente de trabalho. E a casa da gente é o nosso ambiente de vida constante. E aí cada um precisa saber exatamente o que vai fazer para não sobrecarregar ninguém. E aí, ó, famílias, a educação parental para essas crianças. Se você não sabe como fazer, busque ajuda, para que ela saiba qual é a função, porque ela precisa ser permitida fazer desde o momento que ela aprendeu a andar para a vida toda. E aí não fica pesado para ninguém. Para ninguém, é. Você falou agora há pouco sobre as mulheres que elas não têm ninguém, elas não têm rede de apoio. A falta dessa rede de apoio acaba também sendo uma justificativa para que essas mulheres fiquem muito sobrecarregadas, né. E o que que a gente pode fazer, o que pode ser feito para que elas consigam cuidar melhor de si próprias, da saúde mental, quando elas não têm essa rede de apoio? Cada sistema é um lugar diferente para a gente cuidar e analisar. E cada espaço é muito peculiar. Mas eu entendo que esse lugar das redes de apoio também parte de um processo externo que é maior, chamado políticas públicas. Entendi. Porque o ambiente familiar, ele também vai passar por essa constituição do geral da sociedade, né? Então, numa construção ideal, eu tenho a creche disponível, eu tenho o suporte disponível de todo um lugar estruturado na sociedade para isso. Mas muitas vezes essa não é a realidade. Entendi. E aí acaba precisando se submeter a espaços que talvez não sejam tão legais para essa família, porque o sistema não acolheu. Entendi. Então tem toda uma estrutura que precisaria ser pensada nos processos relacionais, né? Mas se não tem, o que que a gente pode fazer? Buscar, aprender a pedir. Ela pode não ter uma rede de apoio como ela gostaria, mas aprender a olhar o entorno e ver se existem outras alianças que podem ser feitas é muito importante. E aí vai depender do que ela tem de possibilidade financeira, afetiva, porque não significa que eu não tenho um marido, que eu não tenho os meus pais vivos, que eu não tenho uma rede de apoio secundário. Faz sentido. Porque existem muitas outras pessoas que estão ao nosso redor
que são capazes de nos dedicar um afeto que reproduza esse ambiente. A questão é: será que eu consigo perceber a minha sobrecarga mental suficientemente para que eu possa aprender a pedir ajuda? Ou será que pedir ajuda é algo difícil demais para mim também? E aí eu não tenho rede de apoio porque eu não vou até ela. Então são vários Muitos contextos para a contextos. gente refletir. Nossa, é um pouco complicado, né? Porque, como você disse, cada pessoa tem uma realidade e tem essa questão da pessoa perceber que precisa e dela estar nesse lugar confortável de pedir ajuda. Eu não gosto muito dessa palavra complicado, porque eu gosto de uma versão que me coloque no lugar positivo da vida. Entendi. Então, o que eu acho é que eu penso mesmo nisso, cada pessoa é tão singular que se ela pudesse se colocar no ócio produtivo, ela conseguiria enxergar lugares melhores para estar, porque ela teria tempo de esvaziar esse HD. Então, pensa se tem um espaço para você pôr uma rede, um balanço na sua Aham. casa e se dedicar a voltar nesse lugar de pequenininho e poder trabalhar um futuro melhor para você mesmo. Isso é muito importante. Antes da gente fazer a última pergunta, Alessandra, eu queria. A gente aqui tem um quadro que chama Momento Curso, que a gente fala, dá uma contextualização do tema que a gente aborda com o curso que o aluno, que o professor dá aula. E eu queria perguntar para você, né, para os alunos ou que têm interesse em seguir essa carreira da psicologia. Em que momento do curso os alunos começam a estudar o tema sobre essa questão de carga emocional, sobrecarga emocional e saúde mental das mulheres? No curso. Durante todo o curso, você vai ouvir falar de maneiras diferentes sobre esse tema. Uhum. E os exemplos podem terminar, podem chegar num tema mais específico, mas um processo de desenvolvimento humano. Aí você vai desde lá, né, a embriologia, a primeira infância, o jovem adulto, e aí sim você vai se constituindo nos processos biopsicossocial. Entendi. E aí, quando a gente vai falar, por exemplo, dos processos psicológicos básicos e dos processos psicológicos mais evoluídos, que ali a gente tem todos os órgãos do sentido funcionando e um arcabouço neurológico. Então, a gente consegue ver quais são as áreas de registro maior de memória, da perda da memória, por que isso pode acontecer. E aí vai evoluindo no curso as áreas mais específicas dos processos clínicos, escolares. Então, vão construindo esse movimento do pensar do nosso aluno. É interessante. O Uhum. aluno tem contato com isso desde o começo. Sim, Muito legal. de formas De diferentes, formas mas desde diferentes. o começo. Muito bom. E para a gente terminar, eu queria te pedir um conselho. Que conselho que você daria para essa mulher que está se sentindo sobrecarregada, que não sabe por onde começar, mas ela percebe que ela precisa mudar? Eu queria que você desse um conselho para essa mulher. Gente, que difícil. Dar um conselho para alguém. Eu posso dizer como eu aprendi? Sim, claro. Uhum. Como eu aprendi a parar para ler os meus sinais. Se você percebe que o seu olho começou a ir demais puxando, que a tua boca está muito seca, que teu coração está acelerado, que em algum momento do dia você está extremamente esgotada, ou um sinal muito clássico é acordar sempre cansada, ou adotar comportamentos de sempre reclamar e alguém te deu um toque. Uhum. Como eu aprendi a perceber isso e me retirar um pouquinho. Então, sentar num canto, colocar uma música e deixar a cabeça falar, 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 e chega um momento que ela vai parar de falar. Eu aprendi assim, funcionou assim. E para mim foi maravilhoso conhecer uma pessoa muito espiritualizada, que é uma professora de yoga, Uhum. é da nossa cidade. E ali, naquele ritmo que o tempo não é o meu tempo, não é a criação do homem, eu aprendi a me dedicar a mim. Então, respirar e entender que dá para parar, que o tempo é você que vai criar,
que você precisa cuidar de encontrar as tuas asas para voar. Foi assim que eu fiz disso uma rotina para minha vida. E deu certo. E deu certo. Alessandra, muito obrigada. Eu queria te agradecer o tempo, por esse bate-papo. É um assunto que é muito caro para mim, acho que é muito caro para muitas mulheres. E agradecer mais uma vez por essa conversa. Eu Muito que bom te agradeço a receber. oportunidade. Muito bom. Então é isso, gente. Obrigado e até a próxima.